dia da preparação, e isso era a véspera de sábado. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. E sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lenço de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e colocou no sepulcro, numa cova, e fechou com uma rocha. Depois fez rolar aquela pedra. Maria Madalena, mãe de José, viram onde ele estava sendo colocado. Amém? Glória a Deus. Agora, por favor, fecha a tua espada e me dê um pouco da tua atenção, me empreste os teus ouvidos, para que eu possa te ilustrar exatamente algo que ocorreu. Para me mostrar para você o que ocorreu, eu preciso dizer para você o que aconteceu naquela época. E se os levitas da casa de Deus puderem entoar, vai falando por que dele, por que por ele, e aí vai sentindo a presença de Deus. Irmão, a Bíblia diz que era José de Arimateia. José de Arimateia era, na verdade, um homem cujo a Bíblia fala que ele era um homem do Sinédrio, um homem o qual o Senhor conhecia e conhecia muito bem. E a Bíblia diz que ele era um dos discípulos de Jesus Cristo. Mas era um homem, segundo a autoridade, ele tinha medo, exatamente medo, de se colocar no meio da multidão dizendo que era discípulo. O que era um discípulo a não ser um aprendiz? E a Bíblia diz no relato que era exatamente uma sexta-feira, a qual o Senhor havia sido crucificado. Mas ele não podia passar da sexta para o sábado crucificado, porque era dia da preparação. E o sábado, na verdade, tido por uma crença religiosa, e aqui eu creio que nós não temos religiosos, e sim seguidores de Jesus. A grande diferença dos religiosos é aqueles que dizem assim: a minha religião é a boa, a minha casa é a que vale, a minha verdade é a que conta. Mas Jesus nunca foi assim. Pelo contrário, Jesus veio para quebrar esse paradigma e dizer que religioso tem que tomar cuidado, porque esse não entra no céu. Embora tudo o que estava acontecendo, aquele homem chegou próximo a Pilatos, e Pilatos era uma autoridade, e reconhecera que ele também era uma autoridade, cujo nome era José. Embora eu quero que você entenda bem isso, esse homem chamado José não estava sozinho. Por que não estava sozinho? Como é que você vai descer um homem de uma cruz, envolvê-lo num lençol e levá-lo para o sepulcro? Sozinho é impossível. Sozinho é impossível. Por que sozinho é impossível? Porque existia um outro homem que também conhecia Jesus, o qual era amigo desse José de Arimateia, cujo nome era Nicodemos. A história me relata que o próprio Nicodemos teve um encontro com Jesus às escuras, ou melhor dizendo, à noite. E retrata exatamente isso no João. Os 4 evangelhos retratam a mesma história, porém só um retratou algo que é um pouco mais diferente. E por que Nicodemos? Porque Nicodemos ouvira falar de Jesus Cristo. E se você vai notar muito bem, esses 4 evangelhos, eles contam exatamente peculiaridades, mas uma distinção entre um e o outro. Mas aí o grande relato é você entender que um homem sozinho não poderia envolver o outro num lençol e muito menos baixá-lo de uma cruz. Mas ele teve que pedir primeiro, por uma autoridade, que era a autoridade da cidade, que estava no comando. E ele chama essa autoridade, cujo nome era Pilatos, o qual está relatado, e ele pergunta: será que eu posso ir lá e retirar o corpo desse homem? Até Pilatos ficou assustado, porque falou assim: ele morreu. E quando ele disse ele morreu, ele quis dizer exatamente assim: esse aí foi o homem que eu crucifiquei, que é o que vocês intitularam como Filho de Deus, ele morreu. Preste bem atenção, onde entra exatamente José de Arimateia, não respondeu que sim ou que não, mas ele pergunta para um centurião, e o centurião diz: ele está morto.
Porque ele não poderia passar de um dia para o outro lá, ele tinha que descer a mansão dos mortos. Ele tinha que ser sepultado. Aí você vai entendendo que o relato diz que Jesus tinha que ser sepultado exatamente na sexta-feira. Porque o sábado, para os judeus, é o sábado da ceia. Para nós que somos cristãos, é o domingo. Para os muçulmanos é a sexta-feira. Para cada religião eles têm um dia. Mas para nós que somos salvos em Cristo, todo dia é dia de Jesus Cristo. Existe um grande relato, que grandes palavras falam de homens que são extremamente conhecidos, como Sócrates. Um grande homem conhecido, mas conhecido por muitos, conhecido até por uma nação. Também fala de Sócrates e também fala de um outro homem chamado Buda, que é chamado Siddhartha Gautama. Conhecido algumas palavras, mas essas palavras elas se prescrevem ao longo do tempo, porque só quem conhece essas pessoas são quem defende algumas filosofias. Mas aí vem alguém que é simples, o mais pequeno de todos, e diz assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Glória a Deus. E esse é conhecido pela humanidade inteira. E quando você pergunta aqui, olha, mas tem alguns homens que são conhecidos. Sim, alguns conhecidos porque ouviram-se falar. É claro que existem relatos de alguns homens que fizeram uma história na sua própria vida dentro de uma história, certo? E aqui nós estamos falando da história de Jesus Cristo para mim e para a sua vida, a grande libertação do Calvário. Esse pedacinho desse trecho aqui quer dizer que para mim e para você conhecer a Cristo, nós teríamos que ser sepultados com Ele, porque é exatamente isso que Paulo diz, é exatamente isso que Jesus Cristo queria que nós fizéssemos. Antes da morte, Ele estava conosco, mas depois da morte, Ele disse: permanecerei com vocês. Mas se os seus pecados, as suas transgressões forem também sepultadas comigo. Porque se Ele veio com o intuito de nessa vida pegar os meus pecados, os seus pecados, e nós sermos sarados pelas suas pisaduras, Paulo relata lá na frente: com Cristo fui crucificado. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. E para você entender que Cristo vive em você, você precisa ter morrido. E é exatamente por isso que eu estou falando, uma das pequenas partes aqui. E hoje nós estamos vendo uma ceia. Você olhou para a mesa e a mesa está bonita, e a mesa é algo simbólico. É exatamente para que nós entendêssemos que quando Jesus fez uma mesa, Ele estava dizendo assim: estou preparando essa aqui, mas no céu tem uma, que foi preparada pelo meu Pai, para aqueles que eu quero que estejam comigo sentados à mesa. Porque os meus filhos vão comer desse maná, os meus filhos vão beber desse maná. E Jesus, no capítulo 6, como leu bem aquele livro da Suzy aqui, Ele disse: aquilo que vem em mim, aquilo que meu Pai me der, de maneira nenhuma eu joguei fora. Mas existe algo que é muito mais poderoso para você entender a respeito da ceia. Glória a Jesus. Que está exatamente nesse capítulo. Eu estou falando da morte. Eu estou falando da morte. A grande afirmação dessa revelação aqui, que é profunda, mas é básica. Mas por que profunda? Por que é profunda? Porque Jesus estava pondo exatamente um final no ministério da morte. Aleluia. Glória a Deus. Jesus põe um final no ministério da morte. E aí Ele pega e dá início ao ministério da vida. Vai nele. Não existe vida se não tiver morte. Verdade. Mas Deus, você está louco? Não, se você não morrer, não tem vida. Por que nós somos comparados, as grandes parábolas, como sementes? E o que é uma semente, meu irmão? Uma semente, ela precisa morrer. Se ela não morrer, ela não vai germinar. Ela cai dentro da terra, morre, abre e a raiz ainda cresce para baixo. Então nada de Deus é imediatista, não. Nada. Porque tem que ter crescimento e tem que ter alicerce. Se não tiver alicerce, não tem fundamento. Se não tem fundamento, você não tem Jesus. Glória a Deus. Verdade. Como é que eu posso falar do amor se eu não conheço o amor? Como é que eu posso, meu irmão, dizer o que é amor se eu não entendo o que é amor? E Jesus, quando estava falando de amor, exatamente nesses pequenos versículos que nós acabamos de ler, Ele cita o amor.
Por que ele citou amor? Porque ele morreu por amor. Glória a Deus. E quando ele morre por amor, evangelista Denilson, ele deixa claro. Ele deixa claro que se não fosse o amor, ele não morreria. Mas eu e você, nós precisamos morrer por amor. E na maioria das vezes, meus irmãos, nós encontramos diversas dificuldades nas nossas vidas e ainda assim recebemos elas e seguramos elas. Mas não crucificamos elas com Cristo. O ministério da revelação de Deus é algo fantástico, irmão. Porque Jesus está querendo nos ensinar e a gente tem pouco intelecto humano para entender o que ele quer dizer. Verdade, sim. Aí a gente se defronta com uma história, mas a princípio você acaba não entendendo absolutamente nada. E é claro que eu estou exatamente na introdução que eu quero falar. Todo o mistério dessa palavra para a sua vida. Aleluia. A introdução é extremamente importante para fundamentar a palavra de Deus na sua vida. Porque é nessa hora, meu irmão, que vai te dar sono, é nessa hora que vai te dar canseira, é nessa hora que vai te dar enfado, porque o migrador, o ladrão de semente, trabalha dessa forma. Ele trabalha dessa forma. Por isso que a Bíblia diz que João 10, versículo de número 10, diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Eu sei que todo mundo conhece o que está escrito lá, mas não se apercebeu que isso está acontecendo. E por que na maioria das vezes as nossas igrejas estão frias e sem perspectiva de vida? É porque não tem amor e porque não entenderam que Jesus crucificou todos os nossos pecados com Ele. Porque quando nós temos amor, nós olhamos para as pessoas e entendemos o que elas estão sentindo. Porque eu só posso entender o que você está sentindo se eu me colocar no seu lugar. E você só vai saber aquilo que Jesus sentiu se você se colocar no lugar dele. Irmão, a consciência morta é exatamente como você está dormindo. Você não tem pensamentos nenhum. É o estado de você estar morto. E estar morto é estar morto. Não é eu sou morto. É uma grande diferença. Jesus estava, passado, estava morto. Hoje não, hoje você sabe que ele vive. Glória a Deus. O mundo tem um bordão, todo mundo compreende. Secularismo moderno. A esperança é a última que morre. A esperança é a última que morre. Pois é, mas a minha esperança ressuscitou no terceiro dia. Glória a Ela subiu ao Deus. céu. E ela está nesse lugar. Aleluia. E o que é a esperança se não baseado na ressurreição? Glória a Deus. Aleluia. Irmão, eu estou falando do algo que está aqui, exatamente no capítulo de número 15. Eu estou falando exatamente do 42 ao 47. Uma das grandes coisas que nós vamos entender aqui é se você não derramar todas as suas ansiedades no filho, você não vai ao pai. Se você não derramar todas as suas ansiedades no filho, você não vai ao pai. E onde estão as suas ansiedades? Normalmente nos seus pensamentos e no seu coração. Os seus pensamentos são quem te trai. E o seu coração é que te leva a fazer coisas que não deveria. E por isso ele falou assim, então deposita as suas e as minhas ansiedades no filho. Quando você deposita as suas ansiedades no filho, aí o filho começa a trabalhar na sua vida para que você chegue ao pai. Glória a Deus, aleluia. Porque ele disse assim que é extremamente difícil o pai trabalhar se o filho não tiver um negócio. O pai está com os olhos no filho, aonde o filho vai. Se o filho vai para lá, o pai está com os olhos no filho. Se o filho chora, o pai também chora. Se o filho se aflige, o pai também se aflige. Verdade. Mas para você entender o que está dizendo nesse capítulo aqui, você vai ter que entender o que eu estou pensando, o que eu quero dizer para você nesse momento. Glória a Deus, aleluia. Deus estava dizendo, evangelista Macho, que é difícil trabalhar num coração que é ansioso. Então você precisa depositar suas ansiedades nele. Amém, Jesus. Glória a Precisa Deus. ser feito para que a Aleluia. sua ansiedade seja depositada no filho. Amém, O Jesus. que precisa ser feito? Glória a Deus. Pastor, eu tenho feito isso, eu tenho orado, eu tenho buscado. Eu tenho tentado depositar a minha ansiedade no filho. Mas muitas das vezes os meus pensamentos me traem e eu acabo pensando novamente na ansiedade.
E a ansiedade te tira o sono, a ansiedade te tira a fome, a ansiedade mexe com o teu sistema emocional. Porque ainda você não depositou no Filho todas as coisas que ele faz. E aí, irmão, vai dedinho para mim, olha só, irmão, quando eu estou falando de ansiedade, eu estou dizendo para você que as suas aflições e as minhas aflições são maiores que o Filho. Você enxerga as suas aflições, as suas necessidades e esquece de enxergar o Filho. Mas o Filho disse assim: eu quero que eles sejam um como nós somos. Mas para ser um, eu preciso acreditar que o Filho existe. Ah, mas eu creio, mas está na mesmice. Então, se você está na mesmice, a sua crença ainda está pequena. E o que é crença? É depositar a minha ansiedade nele. Quando eu deposito toda essa ansiedade, aí começa a notar dentro de mim a fé. O que é isso? O que é isso? É simples. Basta você se aperceber que dentro de um hospital, dentro de uma doença, ou dentro de uma situação, para pior que seja, adversa, irmão, não existe palavra para você, não existe conselho para você. Parece que todos os teus amigos te abandonaram. Você quer realmente uma palavra, alguma coisa, você precisa contar o que está acontecendo com você para alguém. Você fica tão cheio, você fica tão desesperado, que às vezes mesmo você falando o que está acontecendo com você, ainda não te levou ao Filho. Porque você só pode ir pelo Pai e pro Pai através do Filho. Olha, quando ela leu, você quer ir para lá? De maneira nenhuma te lançarei fora se o Pai me der. Mas ele disse assim: precisa vir a mim. E se vir a mim, vai ao Pai. Precisa vir a mim. E se vir a mim, vai ao Pai. O que ele estava querendo dizer nessa hora? Ele estava querendo dizer que assim, quando eu disse de Nicodemos, e eles estavam juntos, José de Arimateia e Nicodemos, e eles começaram a envolver o Senhor, Nicodemos começou a contar uma história para José. Nicodemos falou assim: José de Arimateia, sou um homem e eu também letrado igual a você. Sou eu um homem de conhecimento igual a você. Mas eu estava uma vez no Sinédrio e falando da santa palavra de Deus, eu escutei ele dizendo do lado de fora, e as muralhas ecoavam aquela voz que dizia: bem-aventurados. E eu parei de ministrar porque eu queria saber o que aquelas paredes estavam querendo dizer para mim. E ele continuava dizendo: bem-aventurados. Aquela congregação estava ali, estava todo mundo prestando atenção em mim. Quando eu estava ministrando, eu ouvi de novo: bem-aventurados. E eu falei para eles ficarem em silêncio, porque eu queria ouvir quais eram aquelas palavras que iam ecoar pela eternidade, e que um dia eles iriam estar falando: bem-aventurados. A coisa é tão maravilhosa que Nicodemos fala para José: ei José, quando eu escutei isso, eu não podia sair de dia, porque se eu saísse de dia todo mundo ia apontar. Então eu fui à noite ter um encontro com ele. Eu perdi para ele, que eu queria falar com ele para entender o que ele estava falando, porque eu não compreendia aquelas palavras. Nicodemos nessa hora começa a dizer para José: o que eu estou dizendo está no capítulo de número 3, e o versículo de número 7 mais precisamente diz assim: Jesus veio, olhou para mim, José, e disse assim: ei Nicodemos, é necessário nascer de novo. Glória a Deus. José falou assim: Nicodemos, algo fantástico que eu ouvi ele também dizendo: bem-aventurados são aqueles que nascem das águas e nascem do Espírito, e esses vão e vêm para onde o vento toca e aonde o vento leva. Aleluia. Aleluia. Mas o que é nascer de novo, irmã Fátima? O que é nascer de novo, irmã Lívia? O que é nascer de novo, evangelista? O nascer de novo é algo que é incompreendível ao raciocínio, ao intelecto humano. Na coerência dos meus pensamentos eu comecei a entender: nascer de novo não tem que ser só ontem ou hoje.
são todos os dias da sua vida. Você precisa nascer de novo. Mas pastor, a Bíblia diz que eu preciso descer as águas. E quando eu desço as águas, eu nasci de novo? Sim, é bem verdade que você precisa descer as águas, ser lavado. E depois você ser batizado. Batizado no Espírito de Deus. Mas quando Jesus estava falando daquele irmão, cara, ele disse assim: é necessário nascer de novo. Que não adianta nada se você desceu as águas, se você foi batizado e você virou as costas. Porque se você virou as costas, você não conhece a Deus. Se você virou as costas para aquele que te abraçou e disse que te amo, é porque você não nasceu de novo. E quando Deus disse assim, é necessário nascer de novo, era que você precisava ter um encontro verdadeiro com Ele. Porque é um encontro necessário para nascer de novo. É um encontro que mexe com a tua estrutura, é um encontro que mexe com o teu emocional, é um encontro que te derrama as lágrimas, é um encontro que chacoalha o teu muro. Eu posso dizer de alguns homens e irmãs que tiveram um encontro com Deus e nasceram de novo. Jacó, meu irmão. Jacó teve um encontro com Deus chamado de face a face, outros chamam de Peniel. Quando ele teve um encontro verdadeiro, ele teve que lutar. E ele disse: se você não me tocar, eu não largo de você. E o encontro verdadeiro mudou a vida daquele homem naquele dia. Porque ele entrou garboso, ele entrou forte. E quando ele saiu, ele se amou. Oh, meu Deus! Nascer de novo vai ter um encontro, irmão Antônio. É sentir que Deus está falando com você e que você precisa tomar algumas atitudes e mudar a sua vida. Isso é nascer de novo. Nós vivemos hoje, irmão Denilson, em um mundo onde as notícias estão acontecendo dentro da nossa casa e a coisa está mecânica. Alguém precisa gritar para você e bater palmas para Jesus. Alguém precisa falar para você e dar glória a Deus. Alguém precisa te chacoalhar para que você louve e adore o Senhor. E é uma condição no meu natural, no seu natural, que ninguém precisa falar para mim que eu devo glorificar e adorar aquele que vive nele. Eu começo a olhar para ele, irmão, e vendo que Deus é tão misericordioso, que Ele tira um homem do sepulcro. Ele deu uma oportunidade para 2 homens conhecê-lo naquele dia. Ele resgatou 2 homens. Eu estou dizendo que Jesus novo resgata 2 homens. Por favor, me dê a tua atenção em nome de Jesus. E a tua pessoa atenção, para que o Senhor possa trabalhar na sua vida. Porque a palavra dele que liberta, é a palavra dele que te transforma, é a palavra dele que vai fazer com que a diferença seja feita na sua vida. E se você não entender isso, não adiantou nada, porque você vai sair desse lugar, talvez até pior da forma que você tem entrado, se você não entender que ele é o único que pode te curar. E nessa hora, irmão Douglas, esses 2 homens tiveram a oportunidade de envolver o mestre no manto, e a Bíblia me relata que esse manto era virgem, assim como também o sepulcro era virgem, porque a Bíblia diz que ele é o primeiro de todos. Aleluia, Deus. E para ele tinha que ser o primeiro de tudo, a primeira ressurreição, o primeiro lenço, a primeira mirra, o primeiro túmulo, tinha que ser o primeiro de tudo, porque ele é o primogênito entre todos. E você sabe por que ele foi envolvido no manto e o manto era branco? Porque significava a aspersão do sangue de Cristo. Alguém diz que as nossas vestes elas têm que estar limpas, mas se o sangue do Cordeiro não te lavar, as suas vestes não estão limpas. E o sangue que tinha vertido nele foi envolto naquele manto. E quando eles começaram a enrolar aquele manto que era branco, ele se tornou carmesim. E a Bíblia diz que o manto dele era carmesim, aleluia. E o verdadeiro manto de Cristo é aquele que quando você olha para o céu não tem imensidão, porque você enxerga o azul da parte de baixo do manto de Deus que está sobre os umbrais. Você começa a perceber que a grande revelação de Deus, se Ele é o dono do arco-íris que está sobre a cabeça dele as 7 cores, 2 cores que Ele primorizou para que acontecesse, que foi uma primeira, era o azul. E o azul para que você enxergasse aos teus olhos nu, para que você olhasse para o
E o branco era o límpido, como Davi escreve. Salmo de número 51. Deixa-me mais puro do que a neve. E quando você enxerga a nevasca, os teus olhos ofuscam, porque o branco é acima do natural. E ser acima do natural é quando brilha nele a imensidão da luz. Mas ele falou que você precisava também ser envolto com aquele manto para que você recebesse a salvação. E quando se fecha, a luz não entra mais. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A luz naquele dia estava entrando nas trevas. E quando a luz entrou nas trevas, envolto no manto, alguém disse assim: ele morreu. Quando alguém disse: ele morreu, Satanás gritou e disse: eu venci. O manto se torna a capa dele, exatamente na minha e na sua frente, dizendo aqui: esse sangue é que eu cobri aqueles que hão de ouvir as minhas palavras. Satanás começa a não perceber mais nada e olhar para todos os lugares onde eram trevas, onde a luz tinha chegado naquela hora. Eu quero te dizer com toda a veemência do Espírito Santo de Deus que a luz chegou também na sua vida, para que você tenha alegria, para que as escuridões saiam de vez. O que a palavra diz, presbítero Valdir, é que naquela hora aqueles dois homens estavam tendo a oportunidade de entender que naquelas palavras que eles tinham dito, irmão macho, que era necessário nascer de novo, eles disseram: ele vai nascer de novo. Como é que pode, irmã Fátima, um homem que estava morto na carne e que naquele dia tinha descido, alguém disse assim: ele vai nascer de novo? Coisa profunda é essa, coisa maravilhosa é essa. Por quê? Porque tudo que está debaixo da terra está morto, mas precisa morrer para nascer de novo. O que eu estou dizendo para você é que Jesus era a única semente que precisava morrer e nascer de novo. Eu estou dizendo para você o que diz exatamente essas plantas aí, essas sementes que estão aí. Elas precisam descer nas profundezas da terra, cava-se um buraco, enfia-se lá dentro, tampa-se o buraco, morreu. Jesus estava explicando com a vida dele, irmã Adriana, que ele também desceu, fecharam a cova e que ele ia nascer de novo. Aleluia, Deus! Ele é a luz nas suas trevas. Ele é o único que pode pegar, meu irmão, essa hora, as tuas trevas, entrar lá dentro e dizer assim: ei, você pode tocar em tudo que for, mas a alma me pertence. E para outros ele diz: mas você pode tocar ali, você pode tocar aqui, pode tocar até na área financeira, pode tocar, pode tocar, mas não mexe naquela alma que é minha favorita. Está vendo aquele homem ali? Fui eu que resgatei, a alma dele me pertence. Está vendo aquela mulher ali? Aquela mulher é minha, não toca na alma dela, não. Sabe o que eu estou dizendo para você, querido? Eu estou dizendo para você que quando Jesus ressurreto vem entre os homens, ele começa a entender para os homens que ele está aqui. Alguém pergunta para ele: pastora, é você mesmo? Ele diz: ei, Tomé, olha aqui, Tomé. Ei, Tomé, olha aqui, Tomé. Olha aqui, Tomé. Tomé, você ainda não está acreditando que eu estou ainda caminhando em nós, Tomé. Aleluia. Naquela hora, irmã Fátima, naquela hora, ele mostrou para Tomé que aquele furo ali, que aquele machucado ali, era por mim e você. Aí alguém perguntou: e onde estão as outras marcas? Ele falou: nenhuma delas subsiste. Aleluia. Glória a Deus. Nenhuma delas subsiste mais. Sabe o que acontece, meu irmão? Sabe o que acontece? Irmão Valdeci,
quando o diabo vem te acusar, levanta o dedo para você e diz assim: esse homem não presta, o rei vem e fala assim: aqui ó, olha aqui ó, eu comprei. Olha aqui ó, está escrito, algo que nenhuma borracha do mundo pode apagar. Sabe por quê, meu irmão? Não foi uma caneta de um tinteiro comum, não foi um lápis. Não foi, meu irmão. Sabe por quê, querido? Jesus, quando começa a olhar para o teu olho, alguém fala assim: não tem mais jeito. Jesus fala: tem, porque eu comprei. Alguém pode dizer assim: não, ele não é nada. Alguém diz: ele é meu. Alguém que olha para você e diz assim: mas que homem feio. Ele diz: não é bonito porque ele é meu. Ei, irmão, sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É quando a igreja de Cristo entende que ela é noiva. Jesus ainda continua falando, irmão Antônio. Se fosse uma tinta, o seu nome poderia ser apagado. Se fosse um grafite, o seu nome poderia ser apagado. Mas ele é o tintoreiro que tem um cinto do lado e uma caneta na mão. O José que te lavou, irmão. Sabe o que é isso, irmão Carlos? Capítulo de do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel começa a ver tudo aquilo. E ele pode ter e disse assim: ei, mate a todos, mate a todos, mate a todos. Jesus então falou assim: ele não pode. Por quê? Espero que eu marque o meu tintureiro deles. Espero que eles sejam marcados. Aqueles que eu comprei, aqueles que eu amei. É isso que a palavra diz. Exatamente isso que a palavra diz, irmão. Alguém pode dizer para você: e está indo na igreja, irmão? Ah, é, agora você virou santo. Ah, é, irmão, agora você está santo. Então, você que fazia isso, fazia aquilo, agora está santo. Satanás te acusa. Essa aí, irmão, essa aí é a vontade de Satanás. Que alguém venha te acusar, porque esse trabalho é o trabalho dele, não é de crente. Esse não é o trabalho do crente. Esse é o trabalho do inimigo. O trabalho do inimigo é te acusar. O trabalho de Cristo é dizer para ele que você está limpo. A grande revelação, meu irmão Márcio, é que aquelas mulheres correram para lá, chegaram lá, não encontraram nada, ficaram aflitas, mas tiveram a alegria, o júbilo do Espírito Santo, irmão, dizendo que ele ainda está no meio de nós. Eu falo para mim, pastor Andressa diz que ele permanecerá até a consumação dos séculos. Significa que ele vai te ajudar nas horas que você precisar. Significa que ele é o único que pode estender a mão para você. Sabe o seu problema? Porque isso aqui, meu irmão, nessa noite, ó, é noite de ceia. E nessa noite é você que tem oferta para ele. A noite de ceia é a sua oferta, mas a sua oferta hoje tem que ser verdadeira. A sua oferta hoje tem que ser diferente. A sua oferta tem que ser no altar dele hoje. Então, exame de consciência dizendo para ele: eu sou pecador sim, eu não tenho condições talvez de tomar a ceia, mas eu preciso ser liberto. Eu preciso ser liberto. Eu quero que o Senhor liberte a minha família. Eu quero que o Senhor me liberte de algumas circunstâncias. Eu preciso ser liberto para me fazer mais parte do teu corpo. Porque tomar o sangue e comer do pão é fazer parte. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho dito algo sempre por aí. Os membros da casa de Deus, os verdadeiros, sabe? Eu estou dizendo os verdadeiros, sabe, evangelista Márcio? Eu estou dizendo os verdadeiros, sabe, presbítero? Os verdadeiros, sabe, evangelista Deus? Os verdadeiros, pastor. Eu estou dizendo os verdadeiros adoradores. Quando verdadeiramente estiverem demonstrando o fruto do amor, o fruto da piedade, muita gente vai estar perguntando: qual é a árvore que produz esse fruto? Quando alguém estiver abraçando alguém, que você saber que, ei, não é a minha oração que vai curar, não é o meu abraço que vai curar, não é a sua autoridade
tremendo, inexplicável, chama-se salvação. Sabe por quê? Porque eu quero ver você se salvar por força própria. Por isso é chamado de salvação. Sabe o que é salvação, irmão Antônio? O grande resgate. Você não consegue se salvar sozinho porque você não tem força. Toda hora que você pensa, eu vou servir a Deus, eu vou seguir a Deus, as suas forças vão. Toda hora que você hoje eu vou ficar na casa de Deus, eu estou firme, eu estou aí, as suas forças vão. Todas as vezes que você diz, eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar, eu vou parar de me prostituir, eu vou parar de fazer as coisas erradas, as suas forças vão. Salvação é algo inexplicável. Eu vou parar de falar palavrão, eu vou parar de ser mal, eu vou parar de ser ruim. Porque por mais escuto, as pessoas dizendo, irmão, eu vou largar o meu ministério, eu vou largar minha esposa, eu vou largar minha casa, eu vou largar isso, eu vou largar aquilo. Mas eu nunca vi ninguém falar, eu vou largar mentira. Eu nunca vi ninguém largar, eu vou largar esse maldito vício. Por isso que é chamado de salvação. Porque por si você não consegue. Glória a Deus, aleluia. Aí você entende o que é salvação, o resgate. Verdade. Glória a Deus. E o resgate funciona assim. É a palavra de Deus que te resgata, é a palavra de Deus que te liberta, é a palavra de Deus que te Glória a conserva. Deus, aleluia. É a grande palavra de Deus. É a única que pode, meu irmão, te levar para o céu. Mas deixa eu te contar algo. É degrau a degrau. É paulatinamente. Não adianta correr. Porque você corre, no meio do caminho você está cansado. É assim que funciona na vida do crente. A gente corre, porque no começo tudo é fácil. É ou não é? No começo aquele amor é tão grande, aquela coisa é tão maravilhosa que você está ali, ó, firme na rocha. Você está ali, ó, correndo. Você está ali, ó, porque é novo. É novinho. Mas corre muito. Pega qualquer um dos grandes adultos e homens e mulheres de Deus que tem aqui. Vamos sair correndo, vamos ver até onde a gente vai. No meio do caminho você está com a língua lá dizendo para Deus assim, não dá mais, não aguento mais, perdi as forças. Por isso é chamado resgate. E Jesus vem e fala assim, a minha obra eu a vivo no meio. Quando você acha que não tem nada, eu começo a jogar. Glória a Deus. É por isso, irmão Wanda, que Ele nos resgatou consigo mesmo. É por isso que Ele nos reconciliou consigo mesmo. Através do Pai, pelo Filho, no Espírito, Ele nos resgatou.